O salão de festas estava impecavelmente decorado, com luzes suaves refletindo nos lustres de cristal e mesas organizadas com elegância. Convidados bem vestidos conversavam animadamente, celebrando o que parecia ser um casamento perfeito. No centro de tudo, Sofia, a noiva, estava deslumbrante em seu vestido branco. Seu sorriso era gentil, mas havia algo em seus olhos que poucos conseguiam perceber. Uma leve tensão escondida por trás da aparência calma. Para todos ali, aquele era um momento de felicidade. Para Sofia, porém, aquela noite carregava mais significado do que qualquer um poderia imaginar. A música começou a tocar, preenchendo o salão com uma atmosfera romântica. Os convidados se voltaram para a pista de dança, esperando ver o casal principal compartilhar aquele momento especial. Sofia deu um passo à frente, pronta para dançar com seu noivo, acreditando que, apesar de tudo, poderia viver aquele instante. Mas antes que pudesse se aproximar, algo inesperado aconteceu. Seu noivo apareceu na pista, acompanhado de outra mulher. O sorriso de Sofia desapareceu por um segundo, mas ela rapidamente recuperou a compostura. A mulher ao lado do noivo não parecia desconfortável ou envergonhada. Pelo contrário, ela sorria com confiança, como se aquele momento também lhe pertencesse. Os dois começaram a dançar juntos, ignorando completamente a presença de Sofia e dos convidados. O salão, antes cheio de alegria, foi tomado por um silêncio desconfortável. Algumas pessoas trocaram olhares, outras tentaram fingir que nada estava acontecendo. Mas era impossível ignorar a cena. A traição estava acontecendo ali, diante de todos. Sofia permaneceu parada, observando tudo com uma calma surpreendente. Por dentro, emoções conflitantes surgiam, mas ela não deixou que nenhuma delas se manifestasse. Seus olhos acompanhavam cada movimento do noivo, cada gesto de intimidade com a outra mulher. Para qualquer pessoa, aquilo seria o momento de desmoronar. Mas Sofia não chorou, não gritou, não fez escândalo. Em vez disso, respirou fundo, como se estivesse esperando exatamente por aquilo. Os convidados começaram a murmurar entre si, tentando entender o que estava acontecendo. Alguns demonstravam indignação, outros apenas curiosidade. O noivo, porém, parecia completamente à vontade, como se aquela atitude não tivesse consequências. Ele girava a mulher nos braços, sorrindo, como se fosse o centro das atenções. Sofia, ainda em silêncio, deu um passo atrás. Seu olhar mudou. Não havia mais dúvida ou dor aparente. Apenas uma determinação silenciosa, que ninguém ao redor compreendia. Enquanto a música continuava, Sofia começou a caminhar lentamente para o lado, afastando-se da pista. Seus passos eram calmos, controlados, como se estivesse seguindo um plano. Algumas pessoas tentaram se aproximar para perguntar se ela estava bem, mas ela apenas respondeu com um leve aceno, mantendo a compostura. O que ninguém sabia era que aquela situação não era uma surpresa completa para ela. Havia sinais, suspeitas e momentos que a levaram até ali. Ao chegar perto de uma mesa lateral, Sofia observou novamente o noivo dançando com a outra mulher. Desta vez, seu olhar não carregava tristeza, mas sim uma clareza impressionante. Ela sabia exatamente o que estava vendo e sabia o que precisava fazer. Em vez de fugir ou se esconder, decidiu enfrentar a situação de uma maneira que ninguém esperava. Sua calma começava a chamar a atenção, criando uma expectativa silenciosa no ambiente. O salão inteiro parecia preso naquele momento. A música, as luzes e as pessoas continuavam presentes, mas tudo girava em torno daquela cena inesperada. Sofia respirou fundo mais uma vez, ajustou levemente o vestido e levantou o olhar. Havia algo diferente nela agora, uma confiança firme, quase impenetrável. Enquanto todos aguardavam alguma reação emocional, ela permanecia tranquila. Ninguém imaginava que aquela calma era apenas o início de algo muito maior. Um plano que mudaria completamente o rumo daquela noite. Enquanto a música ainda ecoava pelo salão, Sofia manteve seu olhar fixo na pista de dança. O noivo continuava sorrindo, completamente à vontade, como se não houvesse nada de errado em sua atitude. A mulher ao lado dele parecia igualmente confiante, como se estivesse ocupando um lugar que acreditava ser seu.
Para os convidados, aquela cena era difícil de compreender. Alguns cochichavam, outros evitavam olhar diretamente. Mas Sofia permanecia calma, com uma expressão controlada que começava a despertar curiosidade em todos ao redor. Lentamente, Sofia começou a caminhar em direção ao centro do salão. Seus passos eram firmes e calculados, cada movimento transmitindo segurança. O barulho de seus saltos ecoava suavemente no chão, chamando a atenção de todos. Aos poucos, a música foi diminuindo e os olhares se voltaram para ela. O noivo percebeu sua aproximação e, por um breve momento, pareceu desconfortável. Mas logo tentou recuperar sua postura confiante, como se ainda tivesse controle da situação. Sofia parou a poucos metros deles, observando o casal em silêncio. Não havia lágrimas nem gritos, apenas uma presença forte e inesperada. A tensão no ar era quase palpável. A mulher, ao lado do noivo, cruzou os braços, mantendo um sorriso provocador, enquanto o noivo tentava parecer indiferente. Mas havia algo no olhar de Sofia que começava a incomodar. Era uma calma diferente, uma calma que não indicava fraqueza, mas sim preparação. Sem dizer uma palavra, Sofia virou-se levemente e caminhou até o pequeno palco onde estava o sistema de som. Pegou o microfone com delicadeza, testando-o rapidamente. O som de sua voz ecoou pelo salão, fazendo com que todos ficassem em completo silêncio. Aquele gesto simples mudou completamente o ambiente. O que antes era apenas um escândalo começou a se transformar em algo maior, algo que ninguém conseguia prever. O noivo franziu a testa, percebendo que estava perdendo o controle da situação. Com o microfone em mãos, Sofia respirou fundo e começou a falar. Sua voz era firme, clara e surpreendentemente tranquila. Em vez de acusações diretas, ela começou contando uma história. A história de confiança, amor e promessas que haviam sido feitas ao longo do relacionamento. Cada palavra era cuidadosamente escolhida, cada frase carregava significado. Os convidados ouviam atentamente, completamente envolvidos pelo que ela dizia. À medida que Sofia continuava, o tom de sua voz começou a mudar sutilmente. Ela passou a mencionar pequenos detalhes, situações específicas, momentos em que percebeu que algo não estava certo. O noivo começou a ficar visivelmente tenso. O sorriso desapareceu, substituído por uma expressão de preocupação. A mulher ao lado dele também começou a perder a confiança, percebendo que aquela situação estava se tornando mais séria do que imaginava. Os convidados, agora totalmente atentos, trocavam olhares surpresos. A narrativa de Sofia não era dramática no sentido tradicional, era controlada, precisa e impactante. Cada revelação parecia mais forte que a anterior, criando uma tensão crescente no salão. O noivo tentou interrompê-la, dando um passo à frente, mas hesitou. Havia algo na postura de Sofia que o impedia de agir. Pela primeira vez naquela noite, ele não parecia confiante. Sofia fez uma breve pausa, olhando ao redor do salão. Todos estavam em silêncio absoluto, esperando o que viria a seguir. Ela então voltou seu olhar diretamente para o noivo. Não havia raiva em sua expressão, apenas uma certeza inabalável. Naquele momento ficou claro para todos que aquilo não era apenas uma reação emocional, era algo planejado. E o que ela revelaria a seguir seria capaz de mudar completamente o rumo daquela noite, o silêncio. No salão era absoluto, como se todos estivessem presos naquele momento. Sofia manteve o microfone firme em suas mãos e voltou a falar, desta vez com ainda mais clareza. Seus olhos estavam fixos no noivo, mas sua voz alcançava todos os presentes. Ela começou a revelar detalhes que ninguém ali conhecia. Mensagens escondidas, encontros secretos e pequenas mentiras que haviam se acumulado ao longo do tempo. Cada palavra parecia desmontar a imagem perfeita que o noivo havia construído diante dos convidados. O noivo tentou reagir, balançando a cabeça e murmurando algumas palavras, mas era evidente que ele estava perdendo o controle. A mulher ao seu lado, antes confiante, agora demonstrava insegurança. Sofia continuou sem pressa, revelando como descobriu tudo dias antes do casamento.
Ela explicou que poderia ter cancelado a cerimônia, mas decidiu seguir em frente por um motivo específico. Aquela decisão começou a intrigar todos os convidados, que aguardavam a revelação final. Com uma pausa estratégica, Sofia olhou ao redor do salão e respirou fundo. Sua postura continuava firme, sem sinais de fraqueza. Ela então revelou que aquele casamento nunca foi apenas uma celebração. Foi também uma forma de expor a verdade. Cada detalhe da noite havia sido cuidadosamente planejado. O salão, os convidados, a música, tudo fazia parte de algo maior. O noivo deu um passo para trás, percebendo que havia sido completamente surpreendido. Os convidados começaram a reagir, alguns chocados, outros impressionados com a coragem de Sofia. Murmúrios preenchiam o ambiente, criando uma mistura de surpresa e admiração. A mulher que estava ao lado do noivo tentou se afastar discretamente, mas já era tarde demais. Todos os olhares estavam sobre eles. O noivo, que antes parecia confiante e superior, agora estava visivelmente abalado. Sem saber como recuperar sua imagem diante de tantas pessoas, Sofia então voltou a falar, desta vez com um tom mais suave, mas ainda firme. Ela disse que o amor verdadeiro não pode existir onde há mentira e desrespeito. Suas palavras não eram carregadas de raiva, mas sim de clareza e decisão. Aquilo tornou o momento ainda mais impactante. Ela não estava ali para causar um escândalo. Estava ali para encerrar um capítulo de sua vida da forma mais digna possível. O noivo tentou se aproximar, como se quisesse se explicar ou pedir desculpas. Mas Sofia levantou levemente a mão, interrompendo-o sem dizer uma palavra. Esse simples gesto foi suficiente para deixar claro que não. Havia mais espaço para justificativas. A relação havia terminado muito antes daquele momento. Tudo o que restava agora era a verdade sendo exposta diante de todos. Os convidados começaram a aplaudir discretamente, impressionados com a força e a compostura de Sofia. Alguns demonstravam apoio, outros apenas observavam em silêncio, absorvendo tudo o que havia acontecido. A atmosfera no salão havia mudado completamente. O que começou como uma celebração tradicional havia se transformado em um momento de revelação e coragem. Sofia havia assumido o controle da situação de uma maneira que ninguém esperava. Com um último olhar para o noivo, Sofia abaixou o microfone. Não havia mais nada a ser dito. Ela virou-se lentamente e começou a caminhar em direção à saída, com passos firmes e elegantes. O vestido branco, que simbolizava um novo começo, agora representava algo ainda mais forte, sua liberdade. Enquanto deixava o salão, todos sabiam que haviam testemunhado algo único. Sofia não apenas expôs a verdade, mas também mostrou que a verdadeira força está em sair de cabeça erguida, mesmo diante da maior decepção. Enquanto Sofia caminhava em direção à saída, o som de seus passos ecoava suavemente pelo salão agora silencioso. Cada passo parecia marcar o fim de uma história que, por muito tempo, ela acreditou ser verdadeira. Atrás dela, os convidados ainda estavam tentando processar tudo o que haviam presenciado. O noivo permanecia imóvel, incapaz de reagir, como se o peso da verdade tivesse finalmente caído sobre ele. A mulher ao seu lado já não tinha a mesma confiança. Sua presença agora parecia deslocada, quase invisível diante da intensidade do momento. Ao chegar perto da porta, Sofia fez uma breve pausa. Não para olhar para trás, mas para respirar fundo e sentir o momento. Aquele não era apenas o fim de um casamento. Era o início de uma nova fase em sua vida. Ela não sentia raiva nem desejo de vingança. O que havia dentro dela era algo muito mais forte: liberdade. Pela primeira vez em muito tempo, ela não estava presa a expectativas, promessas quebradas ou ilusões. Tudo aquilo havia ficado para trás, junto com um homem que ela pensava conhecer. No salão, o silêncio começou a se transformar em murmúrios. Alguns convidados se levantaram, outros começaram a comentar discretamente o que havia acontecido. Mas entre todos havia um sentimento comum: respeito. Sofia não havia perdido o controle, não havia causado um escândalo emocional.
Pelo contrário, ela havia conduzido a situação com uma dignidade impressionante. Aquela atitude marcou profundamente todos que estavam presentes, mostrando que força não está em reagir com raiva, mas em agir com clareza e confiança. O noivo, ainda no centro do salão, finalmente tentou dar alguns passos à frente, como se quisesse impedir Sofia de sair, mas algo o deteve. Talvez a consciência de que já era tarde demais. Ele sabia que qualquer palavra naquele momento seria inútil. Sua imagem, antes perfeita, havia sido completamente destruída. E não por gritos ou acusações vazias, mas pela verdade apresentada de forma calma e inquestionável. Pela primeira vez, ele se viu sem controle, sem respostas e sem o respeito que acreditava ter. Do lado de fora, o ar fresco da noite envolveu Sofia assim que ela saiu do salão. Ela fechou os olhos por um instante, sentindo uma mistura de alívio e tranquilidade. O mundo continuava o mesmo, mas para ela tudo havia mudado. A dor que poderia tê-la destruído se transformou em força. Aquela noite, que deveria marcar o início de um casamento, acabou se tornando o símbolo de sua libertação. E, de certa forma, isso era muito mais valioso. Enquanto caminhava lentamente, ainda vestida de noiva, Sofia começou a perceber algo importante. Ela não havia perdido nada. Havia se libertado de algo que não era verdadeiro. As mentiras, a traição e as falsas promessas ficaram para trás. O que restava agora era uma nova oportunidade de recomeçar, desta vez com mais clareza e confiança. Cada passo que dava parecia mais leve, como se estivesse deixando para trás não apenas uma pessoa, mas toda uma versão antiga de si mesma. Dentro do salão, os convidados continuavam comentando. Alguns admirados, outros ainda chocados. Mas todos concordavam em uma coisa. Sofia havia transformado um momento de humilhação em uma demonstração poderosa de dignidade e inteligência. Sua atitude não apenas expôs a verdade, mas também inspirou todos ali a refletirem sobre confiança, respeito e valor próprio. O noivo, por sua vez, permaneceu em silêncio, enfrentando as consequências de suas próprias escolhas. Sofia parou por um instante na entrada, olhando para o céu escuro iluminado por pequenas luzes da cidade. Um leve sorriso surgiu em seu rosto, não de felicidade imediata, mas de certeza. Ela sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas também sabia que seria verdadeiro. Sem olhar para trás, ela continuou caminhando, deixando o passado onde ele deveria ficar. Às vezes, o final de uma história não é uma perda, mas uma libertação. E naquela noite, Sofia não perdeu um casamento. Ela encontrou a si mesma.